voltamos. Querida plateia, continua a faltar trabalhos. Como é que é? Quem é que ainda não entregou as suas comunicações orais, os seus pósteres? Ninguém se acusa. Então, vamos dar continuidade? Vamos para a sessão de Pecha Cuxa 1, para moderar. Vamos, a conversa. Olhem, nós temos um evento social. Vocês conversam nessa altura. Como é que ele se chama, Camisola Cor-de-Rosa? Então, temos um evento social, Camisola Cor-de-Rosa. Eu não sei o seu nome. Vamos lá? Então, a sessão de Pecha Cuxa 1, para moderar esta sessão, chama ao palco André Vieira. Muito bem. Boa tarde. Eu gostaria de pedir aos oradores deste conjunto de Pechas Cuxas que se fossem preparando para se aproximarem do palco e, à medida que eu for enunciando o título de cada uma das peças cuxas, pedia então que o orador se fosse aproximando do palco e tomasse lugar aqui junto a mim. Portanto, temos como uma primeira pecha cuxa com o título Núcleo de Dados de Pesquisa. Aqui já tem informação que será a Carolina a fazer a apresentação. Por favor, pode-se aproximar. A segunda apresentação que vocês encontram no vosso programa, ela não irá acontecer. O autor não estará presente para realizar essa apresentação. Portanto, partimos para a terceira da nossa lista, com o título Níveis de Fairness nos repositórios de dados, Aleia e Deposita Dados. Por isso, pedia ao orador desta apresentação que se aproximasse também. De seguida teremos a publicação de dados em humanidades digitais com FAIR. Também pedia ao colega que se aproximasse. Ok. De seguida teremos a apresentação com o nome Ciência Aberta e os desafios para o compartilhamento de dados de pesquisa genómica. Peço também ao orador que se aproxime. Ainda não está na sala. Ciência Aberta será o Fábio ou a Viviane? A Viviane? Ok. De seguida temos a apresentação com o nome, com o título Modelo de Plano de Gestão de Dados para a Pesquisa Clínica. Também será a Viviane. E por fim, a pecha cuxa com o título Diálogo Inicial. Princípios quer na adequação de dados de saúde indígena pela Secretaria de Saúde Indígena no contexto do Governo Aberto brasileiro. Muito bem, estão todos então apostos para começar esta primeira sessão de pechas cuxas. Gostaria de recordar que cada um dos autores terá 7 minutos para fazer a apresentação. Eu também vou fazer controle do tempo, em caso seja necessário eu deixo também um alerta para o cumprimento do tempo. No final seria importante termos aqui um período para perguntas e respostas e termos aqui alguma discussão. E, portanto, poderemos dar início a esta sessão de pechas cuxas, cujo principal foco, como já deverão ter reparado, está em torno das standards de investigação, os dados FAIR, exemplos também na área dos repositórios de dados de investigação. Portanto, será aqui o tema central. E para isso, então, para darmos início a esta sessão, convidava então a Carolina para começar com a sua apresentação, com o título Núcleo de Dados de Pesquisa, um modelo de governança para a iniciativa da Rede Brasileira de Repositórios Institucionais de Dados de Pesquisa. Obrigada, André. Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Carolina Felicíssimo. Felicíssimo é do avô português, de Aveiro, mas o português é do Brasil, carioca.
Então, eu vou tentar falar devagar. Sem tentarei. Então, eu estou com uma responsabilidade muito grande. Eu sou de tecnologia da informação, mas desde 2017 eu coordeno um grupo de trabalho, o GTRDP, Rede de Dados de Pesquisa, que foi uma iniciativa da RNP em parceria com o IBICT para estudar os repositórios digitais de dados de pesquisa. Então, a RNP tem um conhecimento de infraestrutura tecnológica, e aí a gente faz uma parceria com o IBICT, que tem o conhecimento de infraestrutura da informação. Então, eu vejo que essa parceria da RNP com o IBICT foi uma diferença muito grande nesse movimento que a gente tem executado ali no Brasil para subir os repositórios de dados de pesquisa. Então, a gente já vem apresentando esse trabalho. Ano passado, a gente teve um artigo aceito sobre essa rede que a gente vem trabalhando. E na Confoa do ano passado, foi decidido aí pelas coordenadoras que o núcleo de dados de pesquisa, essa rede que a gente vem trabalhando, ela ia ser constituída como um núcleo, um grupo de trabalho, dentro da rede brasileira de repositórios digitais. Então, a apresentação esse ano de 2024 é como que esse modelo de governança pode ser aplicado no Brasil para a gente escalar essa rede de repositórios. A gente entende que o Brasil, a encrenca é um pouquinho grande, né? A gente tem um país de um tamanho continental. Então, como a gente avança numa iniciativa nacional de forma que tenha alguma governança para a gente conseguir escalar essa rede? Então, o modelo de governança que a gente tem experimentado no Brasil a gente pega carona dentro da rede brasileira de repositórios digitais. Hoje, essa rede ela tem a coordenação muito forte do IBICT, na pessoa da Bianca, e ela tem uma execução descentralizada. Então, cada região do Brasil, você tem a sua coordenadora regional. Então, a gente tem a coordenadora da Rede Nordeste, que está aqui, a Cleidiane, a coordenadora da Rede Norte, a Célia, que também está aqui. A região Sudeste é a Claudete, da Fiocruz. Região Sul, a Angélica, e Centro-Oeste, a Claudinha. Então, uma rede de amigas, né? Todo mundo muito unida. E aí, como que a gente pensou do núcleo fazer parte dessa rede? A RNP, hoje, ela tem um programa de grupos de trabalhos que a gente paga bolsistas para executar atividades de pesquisas e desenvolvimento. Então, para cada região, a gente tem a bolsista que está ali fazendo a execução das atividades da região, e aí a gente tem uma bolsista nacional. Então, eu gosto de falar que um casamento é bom quando dá muitos filhos, né? Então, aqui é um casamento profissional, meu e da Bianca, e a gente está com muitos filhinhos, a nossa família está muito grande, a gente está muito feliz, porque a gente conseguiu colocar uma representatividade muito boa das instituições. Então, como eu falei ali, a região norte, a Célia, da Universidade Federal da Amazônia, ela trouxe também a Jane, que é a bolsista, que está aqui com a gente. Na região nordeste, a gente tem a Cleidiane e a Ana, que é da Federal da Paraíba. Então, na região nordeste, eu tenho representatividade de 2 instituições. Região sul, eu estou com a FURG, com a Angélica e a Isabela. Região centro-oeste, eu estou com a Claudinha, o Euler e a Anne. A coordenadora nacional, por consenso das coordenadoras regionais, foi a professora Caterina Pavão, com quem trabalha com a RNP já desde 2017. Então, tem todo esse histórico do núcleo de dados de pesquisa desde o início, e ela vem liderando a execução dessas atividades com as bolsistas.
Isso aqui eu peguei emprestado aí o slide da professora Catarina, como é que está sendo feita essas ações para a gente escalar essa rede. Então, foi dado como meta para cada uma das bolsistas regionais a gente conseguir pelo menos 3 novas instituições em cada região. E essas 3 instituições teriam que ter pelo menos 3 datasets, conjuntos de dados, para serem trabalhados ali no repositório de dados de pesquisa. Depois, a gente está esperando relatar erros e acertos, dificuldades, por exemplo, região norte, a Célia tem uma dimensão ali muito grande, até para fazer viagem, fazer reunião regional é muito difícil, né? Então, a gente espera que venha essa experiência das redes para a gente ver como é que a RNP e IBICT podem ajudar para a gente conseguir escalar esse movimento ali no Brasil. 4, é exatamente isso, propor futuras ações para a gente implantar essa rede de fato e escalar para todo o Brasil, respeitando cada dificuldade, cada oportunidade de cada região. Então, esse projeto de pesquisa, ele começou em agosto, né, que foi a etapa aí que a gente está preparando os datasets. Em setembro, já começa uma experimentação, então a gente tem utilizado o software Dataverse para o repositório de dados de pesquisa. Então, a instituição que tem o seu próprio repositório de dados pode usar o repositório institucional, ou para aquela instituição que não tem um repositório de dados, o IBICT subiu o seu repositório cauda longa, que é o Deposita Dados. Então, no próprio Deposita Dados do IBICT, foram criadas várias comunidades, essas comunidades regionais, onde essas instituições podem começar a colocar ali os seus datasets e experimentar o software para repositório de dados de pesquisa, porque a gente já tem os repositórios de publicação bem consolidados no Brasil, então a gente está tentando agora esse movimento fazer com os repositórios de dados. Então, em novembro, a gente espera ele relatar os erros e acertos. Em dezembro, a gente está pensando em construir uma página com todo o resultado dessas experimentações. Oi? Para terminar. Terminou. Obrigada. Muito bem, obrigado pela sua apresentação. De seguida, temos então a Tatiana, que irá apresentar níveis de fairness nos repositórios de dados, a leia e deposita dados. Boa tarde, eu sou a Tatiane, sou pesquisadora do IBICT. Vou apresentar um trabalho que eu fiz em colaboração com a Letícia, o Renê, Marcel, Henrique e Ana Carolina. O título, né? São os níveis de FAIR nos repositórios de dados, a lei deposita dados. Bom, esses são os autores que eu citei anteriormente. Quando a gente fala sobre unidade de pesquisa, o Instituto como o IBICT, os dados que são coletados são essenciais para os projetos, colaboração entre grupos, validação de resultados, inovação e tomada de decisões estratégicas. No cenário mundial, a gente percebe que esses dados são pouco explorados em seu potencial. E os repositórios eles se tornam instrumentos essenciais para o depósito, acesso, compartilhamento e citação por outros pesquisadores. Mas não basta só você depositar os seus dados em repositórios de dados. É importante que ele siga boas práticas internacionais. E uma dessas práticas que a gente percebe hoje são os princípios FAIR. São elementos chaves que estão em todo o processo da gestão de dados. Os princípios FAIR são o acrônimo de Findable, Acessível, Interoperável e Reusável, que é encontrável, acessível, interoperável e reutilizável. E a questão da nossa pesquisa foi saber quão aliados os princípios FAIR estavam nos conjuntos de dados dos repositórios a lei deposita dados, que são repositórios do IBICT. Antes de entrar mais nos resultados,
Eu vou apresentar para vocês os dois repositórios. O Aleia é um repositório institucional do IBICT. Ele tem como objetivo o depósito dos conjuntos de dados da comunidade científica, ou seja, servidores, pesquisadores visitantes, bolsistas, alunos de pós-graduação. E o Depositadados, como a Carolina falou, é um repositório de dados nacional que é direcionado para aqueles pesquisadores que estão em instituições que ainda não possuem seus repositórios de dados de pesquisa, ou para pesquisadores que coletaram seus dados por meio de colaboração científica no exterior, né? E aí o objetivo geral do trabalho foi avaliar os níveis FAIR dos conjuntos de dados do Depositadados e Aleia. Como que a gente fez isso? A gente fez uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem quali e quantitativa, com a amostra dos dois repositórios. No total, os dois repositórios tinham 12 datasets, e o instrumento de coleta utilizado, a ferramenta, foi a Fuji. A Fuji é um serviço web que você avalia automaticamente o nível de aderência dos dados e ele entrega um resumo, uma porcentagem ou um relatório detalhado daqueles princípios. A porcentagem é geral, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, e tem o nível de nota de cada nível do princípio. Então, aqui é um exemplo de um resumo de aderência de um dos conjuntos de dados coletados. 83% é o geral. Ali você consegue ver que tem o princípio encontrável, 7 de 7, acessível, a nota maior, A nota maior de encontrável é 7, de acessível é 3, interoperável é 4 e reusável é 10. Agora, entrando nos resultados, a gente avaliou 5 conjuntos de dados do repositório Aleia, colocamos o DOI, né, nessa ferramenta e ela trouxe os resultados, conforme nesse quadro aqui. A maior nota obtida foi 75% e ele atingiu o nível máximo no requisito encontrável, que foi 7 de 7, e a pior nota foi o reutilizável, que foi 6 de 10. Dos 5 datasets, né, a aderência geral dos princípios FAIR, a maior pontuação foi 75% e a menor foi 65%, correspondente a um nível moderado do FAIR. Já o Depositadados, a gente teve uma quantidade de conjunto de dados maior, foram 7 no total, e a gente já consegue ver que a porcentagem geral foi maior do que do Aleia. Então, é importante salientar que os dois repositórios a gente teve a coleta na mesma época, que foi 7 de fevereiro de 2024. No Depositadados, a maior nota foi 87, sendo que ele conseguiu nota máxima no requisito encontrável e a nota máxima no quesito interoperável. A nota de reutilizável também foi muito boa, foi 8 de 10. Então, a maior pontuação foi 87% e a menor pontuação foi 83%, considerando o nível moderado do FAIR. Se a gente for comparar os dois repositórios, eles estão no nível equiparado, né, moderado, e os percentuais variaram do Depositadados 83% a 87% e do Aleia de 65% a 75%. Da localização, os 12 datasets, 8 apresentaram nota máxima no quesito de encontrável e os demais, os 8, né, 6,5 de 7, que equivale a um nível avançado restante. A aderência mais baixa se deu na reutilização para o Aleia, no quesito reutilizável, né, o Depositadados recebeu nota de 8 de 10 e o Aleia 5 e 6 de 10. A gente percebe também, quando a gente fez esse levantamento na literatura, que é comum instituições, repositórios, terem dificuldade em atingir níveis avançados nos princípios de interoperabilidade e reutilizável. Tá bom? Agradeço. Obrigada. Muito bem, muito obrigado pela sua apresentação e pelo cumprimento também do tempo, o que nos dará a possibilidade de perguntas no final. Agora teremos a Patrícia para nos apresentar a apresentação com o título A publicação de dados em humanidades digitais com FAIR, datasets de pesquisa do projeto MPO compartilhados no SEICARN da Unirio. Os autores não estão presentes para realizar esta apresentação, mas a Patrícia irá fazê-lo. Eu mudo aqui, para lá.
Boa tarde a todos. Eu sou a Patrícia Henning. Eu estou aqui para apresentar um trabalho de dois colegas meus da Unirio, né, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o professor Cláudio Ribeiro, do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia, e a professora Marta Ulloa, do Programa de Pós-Graduação em Música, também da Unirio. Tá? O e-mail deles estão aí, então, se vocês tiverem algum interesse em aprofundar o assunto, eles se dispõem a atender aí, a responder as dúvidas de vocês, tá? Eu provavelmente não vou saber. Mas, em compensação, eu estou aqui tentando ajudar esses dois colegas. Então, vamos lá. Contando um pouquinho da história, né, a professora Marta, da pós-graduação da música, entrou em contato com o professor Cláudio há cerca de 3 anos, pouco antes dele ir para o pós-doutorado dele na Holanda, tá? Que ele fez junto lá com a Universidade de Twente. E a proposta dela era disponibilizar para outros pesquisadores o material de pesquisa do projeto que ela vem desenvolvendo dentro da área de musicologia. O projeto denominado Música em Periódicos Outocentistas trata de notícias em periódicos que falam sobre música no século XIX. A professora Marta vem coletando essas informações há cerca de 20 anos e hoje conta com 4.000 registros de notícias sobre música. Tá? Temos aqui uma imagem, né, de um periódico da área, né, trabalhado também. Né? Deixa eu mudar aqui. Bem, a introdução desse projeto é sobre esse projeto de periódicos outocentistas, né? E aqui é possível visualizar a tela da plataforma onde esses dados de 4.000 registros estão localizados. O endereço para consulta é esse que está no slide, né? A plataforma utiliza o software SECAM. Não foi uma escolha dos pesquisadores, a gente todos sabemos que o SECAM não era a melhor plataforma para dados, mas é o que estava disponível na universidade, já em uso, e isso facilitou muito o trabalho deles, né? Então, eles optaram em utilizar o SECAM por conta disso. E vocês podem observar que é possível fazer buscas avançadas, tá vendo? Ali você pode escolher os campos para as buscas, tá? Bem, aqui nós temos o resultado de um exemplo de uma busca, que podemos visualizar a transcrição da notícia, o título do periódico e a data onde a notícia foi extraída, né, da data da época onde foi extraída. Enfim. E essas são as premissas, né? Então, esse trabalho é fruto de um projeto de pesquisa dos dois professores. E eles têm como premissa, primeiro, utilizar o trabalho dentro do âmbito das novas práticas com foco nos dados e no movimento do acesso aberto. Depois, além dessa expectativa, crescente para os pesquisadores, em especial, a redução do tempo dispendido em fases iniciais da pesquisa. Não podemos deixar de observar a dificuldade do reuso de dados pelos pesquisadores, incluindo dificuldade dos pesquisadores em reproduzir as suas pesquisas após concluí-las. E, por essa razão, a importância de adotar os princípios FAIR e o fluxo de trabalho ao processo de verificação que impulsiona a descoberta e incrementa o reuso dos dados. Vale lembrar que esse projeto não foi finalizado, tá? E para atingir a totalidade dessas premissas, é necessário implementar, primeiro, o aprimoramento e entendimento sobre os princípios FAIR, segundo, a prática do fluxo de verificação, com as fases de pré-verificação, verificação propriamente e pós-verificação, tá? Bem, os autores, né, principalmente o professor Cláudio, que vocês podem olhar ali, só na primeira publicação, ele vem publicando toda essa trajetória desse trabalho, da construção desse trabalho. Então, no artigo, propriamente, vai ter as referências direitinho, mas
vocês podem ver que tem a etapa de planejamento, de verificação, de reuso e publicações com o FAIR. Tá? Então, isso já foram publicados. Essa última é a publicação que vai ser feita aqui depois, no periódico do IBICT. Bem, como é um projeto de pesquisa, apresentamos aqui as etapas percorridas para fundamentar o projeto e vale destacar o estudo de caso desse, né, música em periódicos zootocentista. No estudo do caso, podemos destacar também o papel importante do software OpenRefine, para tratamentos de dados, limpeza, agregação e melhorias na parte semântica. Com o OpenRefine, foi possível organizar os datasets que foram obtidos por meios de queries, SQL, e também avaliar a qualidade dos registros do banco de dados para melhoria do conteúdo. E, por último, a publicação do conjunto de dados no CECAM da Unirio, que está instalado nesse endereço aí, dado, né? Está aí na tela. Bem, aqui nós podemos visualizar os datasets do CESCAM da Unirio. Notem as etiquetas coloridas que destacam os tipos de recursos que estão em processo de disponibilização, nos formatos CVS, RDF, JGSON. A nossa expectativa é que consigamos concluir publicações de todos os formatos até o fim de outubro. Então, ainda não está 100%, mas ele está prometendo até o final de outubro que esteja tudo certo. Bem, aqui estão destacados os tipos de recursos apresentados no slide anterior. O botão azul do lado direito permite visualizar ou fazer o download dos datasets. Bem, olha, aqui exploramos a visualização do primeiro recurso. É isso aqui mesmo. Existem ainda alguns erros a serem resolvidos no processo de avaliação da qualidade, principalmente no uso de caracteres especiais e acentuação. Né? Quando eles fazem essas migrações, sempre dão erros e estão acertando isso. Notem na parte de cima do CESCAM que apresenta uma URI, que endereça para o recurso dataset que está publicado. Ou seja, o recurso dataset está com um identificador. Ao clicar no botão azul, no canto superior direito, você terá acesso ao dataset. Bem, próximas atividades. Em primeiro lugar, né, implementar o modelo semântico que está em andamento, né, testar as APIs do CECAM para reuso e o uso do FAIR Data Point, que é um diretório de metadados que aponta e integra os diversos repositórios que estão passando por verificação, que é uma forma também de fazer a avaliação do nível de fairness dos repositórios, tá? Dos dados que estão nos repositórios. Ele também aborda esse FAIR Data Point. A interoperabilidade é um software que pode ser instalado junto com o repositório. Como fazer isso? Pergunte para o Cláudio, mas é possível e foi desenvolvido lá na Universidade de Twente, junto com alguns dos autores dos princípios FAIR. Tá? Então, aborda a interoperabilidade dos metadados que armazena, mas deixa os aspectos de interoperabilidade dos dados para o provedor dos dados. Enfim, é um recurso que faz a verificação. Tá? Bem, a fase de pós-verificação com o uso do Data Point. E estamos conduzindo a interface do FAIR Data Point no SCAN, né? No CESCAM, desculpa, e o CESCAM, que está instalado na Unirio, ainda é uma versão antiga, então ele está sendo atualizado para poder fazer essa interoperabilidade com o FAIR Data Point. Próxima atividade, a fase de pós-verificação. Como alternativa, estamos avaliando também a possibilidade de tentar fazer o mapeamento dos metadados do CESCAM com o FAIR Data Point. E temos a intenção de avaliar o nível de fairness. Esperamos que o uso da interface com o FAIR Data Point permita essa avaliação. Por fim, sobre o monitoramento, temos a intenção de avaliar se os datasets publicados estão sendo alvo de reuso dos pesquisadores. E nas considerações finais, né,
observou-se que o processo de transformação dos dados de pesquisa para torná-los FAIR ainda é uma iniciativa a ser explorada em diferentes áreas. Delimitar a coleção de dados é tarefa fundamental quando se trabalha com os registros armazenados em um banco de dados relacional. Agilidade em obter resultados de investigação anteriores com o reuso e com o uso de outras ferramentas pode impulsionar estudos em áreas diversas, como ele diz aqui, como, por exemplo, na área da linguística. Parece que já tem interesses em utilizar essa metodologia também na Unirio. E, conforme já ressaltado, né, no início da apresentação, agradecemos a oportunidade e reafirmamos que os autores estão disponíveis para contatos e tirar dúvidas por e-mail. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia, pela sua apresentação. Em seguida, teremos a Viviane Veiga para apresentar a Pecha Cuxa com o título Ciência Aberta e os desafios para compartilhamento de dados de pesquisa genómica. Obrigada. Onde que passa? Olá, boa tarde. Estou aqui de novo. Vamos falar um pouquinho sobre ciência aberta e os desafios do compartilhamento para dados genômicos. Esse trabalho foi realizado por Fábio e por mim. O Fábio é o nosso orientando de doutorado. E por que área genômica? Um pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, que é um laboratório da área de genômica na Fiocruz, um instituto da Fiocruz, nos procurou querendo melhorar os seus dados, né, o seu banco de dados genômico, e nos colocando oferecendo o Fábio, que é um integrante desse laboratório, para atuar com a gente junto ao nosso programa de pós-graduação. E aí o Fábio entrou e agora está fazendo essa pesquisa aí para ajudar o nosso laboratório da Fiocruz a pensar os dados genômicos. Bem, primeiramente, eu queria dizer que a gente vai falar um pouquinho sobre os dados genômicos, os desafios dessa área, as questões que são norteadoras dessa pesquisa, um modelo, o MF-Dados, e vamos fazer algumas considerações finais sobre esse tema. O que são dados genômicos, né? Dados genômicos, eles são aqueles dados que estão relacionados à estrutura e funções do genoma de um organismo. E ele traz algumas informações de sequência de moléculas dos genes, como num organismo, abarcando dados de DNA, RNA, proteínas e suas funções da espécie humana. E esses dados genômicos, eles são todos... O que é dado genômico? É todo dado gerado a partir de uma pesquisa científica nessa área de genômica. E o IACBU, ele diz que a disponibilidade desses dados da área de genômica é fundamental para a pesquisa genômica. E a gente sabe a importância da pesquisa genômica, principalmente para o campo da saúde, né, em várias sub-áreas, subdomínios do campo da saúde. Bem, essa disponibilidade de dados, ela vai favorecer a vários domínios do nosso campo, né? A utilização de evidências científicas robustas e a participação social em todo esse processo de gestão de dados, principalmente na gestão dessas tecnologias em saúde, são fundamentais para a gente conseguir garantir o direito à informação e a fortalecer o nosso sistema de saúde, que no Brasil a gente tem um Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Bem, Oliveira e Silva, ele diz que a ciência aberta, a cyberestrutura, na ciência aberta, a cyberestrutura tecnológica, ela é essencial para o processo científico. Então, a gente sabe que os genes, né, estão nos grandes bancos de dados, são muitos dados gerados, e como que a gente faz para trabalhar com esses dados, não só na perspectiva tecnológica, mas também na perspectiva da comunicação científica, pensando na dimensão morfológica também dessas bases de dados. Bem, e aí nós temos os princípios FAIR, né, que já foram bem falados aqui, que são para humanos e para máquinas, e como que a gente trabalha com os princípios FAIR dentro dessa área de genômica. Alguns desafios. Primeiro, já sabemos, né, uma pesquisa realizada no Brasil por Henning diz que a publicação de dados no Brasil é relativamente baixa e deficiente em comparação com países europeus, asiáticos e os Estados Unidos. Essa pesquisa também mostrou que dados gerados
dados gerados a alto custo são muitas vezes mal armazenados, e foi essa questão que esse pesquisador da Fiocruz nos procurou falando sobre isso, mal armazenados e subutilizados, resultando em desperdício de recursos, vimos isso aqui já numa apresentação, e prejuízos financeiros para o setor público e privado também. E a grande quantidade dos dados genômicos que estão acumulados, ela precisa ser anotada e interpretada de uma forma que seja padronizada. Como que a gente vai trabalhar a interoperabilidade? E aí eu associo a apresentação do Tiago aqui falando do BR-CRIS, como que a gente vai trabalhar essa interoperabilidade com esses dados genômicos para gerar conhecimento, para gerar inovação, se a gente não consegue um trabalho com esses dados com padronização, se a gente não tem padronização para esses dados, se esses dados não são fair. Bem, então, tem 3 questões norteadoras da pesquisa. Uma delas é como garantir que os dados de pesquisa genômica sejam reutilizáveis na ciência em prol da sociedade. A gente tem um foco pensando na sociedade, impacto social, desculpa. Saiu. Segundo, como apoiar a gestão de dados na pesquisa em genômica alinhada aos princípios FAIR. E quais são os principais requisitos para um modelo que busque, de fato, garantir que essa gestão de dados FAIR seja realizada, seja concretizada na área de genômica. E aí a gente tem uma abordagem que é a utilização do modelo de fatores para compartilhamento de dados, o MF-Dados, né? Porque para apoiar o compartilhamento de dados genômicos, a gente precisa, né, é importante entender quais são os fatores contextuais e individuais a partir da percepção do pesquisador da área. Então, esse modelo foi desenvolvido numa pesquisa anterior com a professora Maria Manuel, que está aqui conosco, né, que moderou a mesa anterior, e a professora Cícera, lá do PPGIX na Fiocruz, e a professora Maria Manuel, aqui da Universidade de Coimbra. Esse modelo ele foi publicado num livro que foi organizado pela professora Maria Manuel e publicado pela Universidade de Coimbra. E vamos utilizar esse modelo para poder entender essa área. O modelo fala de fatores de custos, como que a gente identifica quais são os fatores de custos, quais são os fatores de benefícios e quais são os fatores contextuais que atrapalham, né, que perpassam, que atravessam uma área. Fatores de custos, a gente tem toda uma questão que traz uma barreira. A questão de benefícios são aqueles que o pesquisador percebe como algo bom, que estimula ele a fazer esse compartilhamento adequado. E os fatores contextuais são aqueles que podem ser individuais ou institucionais, mas que também atrapalham ou estimulam, né? Por exemplo, políticas estimulam. E, enfim, nesse contexto a gente vai identificando. Quais são as nossas considerações finais? Então, esse projeto está no estágio inicial, um projeto de doutorado, então são 4 anos de pesquisa. O MF-Dados ele integra essa visão tanto tecnológica e social, então ele trabalha nessa interação de tecnologia com o social, no compartilhamento de dados, alinhado aos princípios FAIR, e a gestão e compartilhamento eficaz de dados genômicos com foco na interoperabilidade e principalmente no reuso desses dados, que é a principal preocupação dos pesquisadores da área, desse laboratório da Fiocruz, que é a reutilização desses dados de forma adequada. E a utilização desses dados, ele vai apoiar o quê? Predição de casos clínicos regionalizados, curadoria adequada e pode criar uma base de dados para direcionar tratamentos de saúde, principalmente no âmbito do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde no Brasil. E é isso, aqui estão as referências e aqui os nossos contatos. Muito obrigada. Muito obrigado, Viviane. E agora continuamos com a Viviane, agora para nos apresentar a pecha Cuxa com o título Modelo de Planos de Gestão de Dados para Pesquisa Clínica. Aqui está aparecendo outra coisa. Bem. Por favor, não enjoem de mim. Agora eu vou falar sobre uma outra pesquisa que realizamos em conjunto com uma outra equipe da Fiocruz. Essa pesquisa foi realizada pela Pesquisa Clínica. Então, a gente tem na Fiocruz uma rede Fiocruz de pesquisa clínica, né? São vários pesquisadores da Fiocruz, de vários laboratórios, que atuam em pesquisa clínica. E essa coordenação da rede de pesquisa clínica está no âmbito da nossa vice-presidência, da Fiocruz, e essa pesquisa foi realizada por mim, por essa equipe, por esses pesquisadores, e a professora Patrícia Henning, que está aqui na mesa também. Bem,
esse trabalho o foco foi pensar na gestão de dados para esse ambiente da pesquisa clínica. Primeiro, o que é a pesquisa clínica, né? Então, a pesquisa clínica ela representa essa etapa de teste em seres humanos de uma nova molécula que já foi previamente avaliada em termos de farmacocinética, toxicologia e farmacologia, seja em animais ou em modelos in vitro. Então, são testes feitos em animais, modelos in vitro, em pessoas, mas para pensar tratamento humano, testes em seres humanos. E aí, como que a gente trabalha esse tipo de dado de pesquisa clínica? Vamos pensar na vacina, né? Vacina, pandemia, para a gente poder disponibilizar uma vacina, para a gente poder disponibilizar no mercado um medicamento, precisa ser realizado o quê? Uma pesquisa clínica. Precisa ser realizado todo um conjunto de testes com regras muito rigorosas para que as agências, para que o governo libere algum tipo de produto a ser comercializado e a ser consumido por seres humanos. E aí, o que seria um plano de gestão de dados para dar conta dessa diversidade de dados e desse rigor metodológico que é necessário para a gestão desses dados, desses grandes bancos, né? E bancos que têm muita questão de sigilo, de proteção, são testes, são muitos dados sensíveis que percorrem também esse dado. Então, primeiro, o PGD é um documento estruturado, um documento formal, ele descreve todo o ciclo de vida da pesquisa, né, desde antes do início dessa pesquisa até o final, e ele precisa ser um documento vivo, o que a gente vai ver numa outra apresentação, que não será hoje, que a gente vai apresentar, mas que muitas das vezes não é. Né? Os planos de gestão de dados, de modo geral, eles estão com uma qualidade muito baixa, isso aí é um tema para a gente falar em outro momento. Mas o PGD ele desempenha, ou deveria desempenhar, um papel essencial, tá? Para assegurar que os dados de pesquisa sejam organizados, catalogados, acessíveis. Não adianta procurar o repositório no final. Precisa o trabalho ser feito bem no início para que a gente consiga, de fato, compartilhar esse dado de forma adequada. Bem, na pesquisa clínica, o que seria, então, esse PGD? Então, no campo da pesquisa clínica, nós tivemos vários desafios para estruturar um plano de gestão de dados. Então, na prática, um PGD bem estruturado na pesquisa clínica detalha todo o ciclo de vida dos dados, viabiliza o eventual compartilhamento dentro da comunidade científica e tem que permitir um rastreamento eficiente de todas as atividades no banco. E isso aí foi um grande desafio. Como que a gente faz todo esse rastreamento e coloca isso dentro de um plano de gestão de dados de forma adequada? Bem, essa estruturação minuciosa, ela ajuda a prevenir muitos erros e discrepâncias. A gente está falando de vidas, a gente está falando de medicamentos, a gente está falando de saúde, a gente está falando, né, de possibilidade até risco de perda de vida. Então, criando um ambiente propício para que os dados possam ser revisados ou reusados por outros pesquisadores e órgãos regulatórios. Então, a gente está falando de dados que apoiam principalmente os nossos órgãos regulatórios. No Brasil e em outros países também, a pesquisa clínica tem esse caráter, tá? Então, o FIO-DMP é o nosso sistema de plano de gestão de dados desenvolvido pela Fiocruz, utilizado por algumas outras instituições, mas desenvolvido pela Fiocruz pensando o campo da saúde. Esse sistema está disponível desde 2019, é uma plataforma reconhecida como a primeira ferramenta de PGD desenvolvida no Brasil. Ela oferece um template na versão simplificada e FAIR, tá? E ela está alinhada no modelo FAIR, está alinhada aos princípios FAIR. À medida que a pesquisa vai evoluindo, é possível você migrar do simplificado para a versão FAIR. E a interoperabilidade do FIO-DMP, a gente tem interoperabilidade com vários sistemas, né? Cross-Ref, para identificação de API, identificar as instituições, os financiadores, utiliza já a API do Dataverse também, usa um vocabulário controlado do campo da saúde que já está integrado, que é o DEX Mesh, que é um vocabulário controlado específico do campo da saúde, já está integrado ao login único Fiocruz, então o pesquisador ele não precisa fazer um novo cadastro quando vai fazer um plano de gestão de dados, automaticamente com seu login e senha, ele já consegue acessar o nosso sistema e também oferece a exportação do template em vários formatos, né? DocX, PDF, JSON. Bem, e é fundamental enfatizar que os templates, em qualquer área, tá, gente? Estou falando da pesquisa clínica, falei um pouquinho da genômica, mas os templates eles precisam ser adaptados para a realidade da área, porque a gestão de dados numa área é muito diferente da gestão de dados na outra área. Os dados gerados e o fluxo dos dados dentro de uma área
de um domínio, ele é muito diferente. Não dá para comparar os dados gerados no campo da história com os dados gerados no campo da saúde e os dados gerados no campo da genômica. Então, nós temos que pensar isso. Como que a gente faz um processo, uma gestão de dados e um template que dê conta da diversidade, das especificidades da área. No campo da saúde, os subdomínios e as pesquisas interdisciplinares trazem consigo diversas tipologias e fluxos que precisam ser considerados nesse processo de gestão de dados. Então, surge a necessidade de desenvolver um template específico para essa área. E a Rede Golfer Brasil Saúde, junto com a Fiocruz, vem atuando nesse sentido, e esse é o primeiro template elaborado em parceria com a gerência de dados da Rede Fiocruz de pesquisa clínica. Então, o template da pesquisa clínica ele já está disponibilizado, né, com funcionalidades específicas dentro do nosso sistema, já foi testado pelos pesquisadores da área, e a gente fez várias adequações. Aqui tem uma partezinha, tá, do nosso sistema, com alguns metadados para vocês poderem visualizar algumas dessas entradas, né, de metadados mais diferenciados, e só vou citar alguns detalhes de alterações, como a parte do projeto a gente colocou emissão de relatórios, a gente colocou cronograma detalhado, na inclusão de seção de dados a gente precisou colocar metadados específicos para randomização, que é algo muito importante dentro da área de pesquisa clínica, acesso ao banco de dados, todo um processo de concessão, o que eles chamam de congelamento do banco de dados, fechamento do banco de dados, é todo um processo da pesquisa clínica que a gente fez toda uma adaptação para atender a realidade deles. Responsabilidade da equipe, e eu já estou finalizando, responsabilidade da equipe, também está tudo documentado lá, porque isso é muito importante, o rastreamento de quem está mexendo, quando está mexendo, descrição dos dados coletados também, a gente fez várias mudanças nessa parte da descrição. Conformidade e segurança, então a gente tem os gerentes, pesquisadores, alguns perfis específicos da pesquisa clínica foram incluídos para poder atender essa área, detalhamento das áreas envolvidas na manipulação dos dados, requisitos para acesso aos bancos de dados também. Bem, considerações finais, essas inovações na gestão de dados não só elevam a qualidade dos estudos clínicos, mas também garantem que a área permaneça auditável, porque dentro da pesquisa clínica a gente tem auditoria, e aí a gente consegue que todo esse processo também seja pelo plano de gestão de dados. Eles tinham outro sistema, eles poderiam fazer de outra forma, mas eles viram um instrumento que poderia apoiá-los de forma muito mais eficiente e alinhada à ciência aberta. Então, eles que nos procuraram para que a gente pudesse fazer isso. E isso é fantástico, né? Não é a gente falando só para a gente, mas falando com outras áreas também. Então, a gente conseguiu fazer isso em conformidade com as regulamentações vigentes. Isso contribui significativamente para a melhoria contínua da saúde pública, tanto no presente quanto no futuro, principalmente alinhando aos ideais da ciência aberta. Aqui está o meu contato, para quem quiser saber mais informações também. Muito obrigada. Muito obrigado, Viviane, pelas suas apresentações. Para concluir este conjunto de apresentações, temos agora a Ingrid, que nos vai apresentar uma peça com o título Diálogo Inicial, Princípios CARE na adequação de dados de saúde indígena pela Secretaria de Saúde Indígena no contexto do Governo Aberto brasileiro. Boa tarde a todos. Meu nome é Ingrid Torres Schissel, eu sou bibliotecária e pesquisadora no IBICT. E esse trabalho eu fiz em colaboração com o Diego, o Elton e o Bernardo, que estão aqui também na plateia, o Gustavo e o nosso coordenador, Milton Shintaku. Bom, esse trabalho ele foi desenvolvido no âmbito de um projeto bem maior com a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Eles nos procuraram porque eles queriam construir um ecossistema informacional de todos os processos da Secretaria. Então, esse trabalho ele é um pedacinho desse projeto maior. Então, a gente pensou nesse primeiro cenário, nesse primeiro impacto, eu vou dizer assim, a gente estudar a utilização dos princípios CARE, que a Laís já falou mais cedo. Obrigada, Laís, por já ter introduzido esse assunto. Dos dados coletados ou produzidos pela CESAI. E aí é importante dizer que a CESAI ela trabalha com indígenas aldeados. Então,
todos os dados de saúde coletados ou produzidos por essa secretaria são de indígenas aldeados. Os indígenas que estão morando em centros urbanos, esses dados eles estão diretamente no Ministério da Saúde, em outra secretaria. Bom, vou pedir desculpa. A abordagem nossa, na verdade, é quantitativa e qualitativa. Faltou esse detalhezinho, muito importante, na verdade, com um aspecto exploratório, porque era um tema que, na nossa coordenação, a gente não estava muito familiarizado, então a gente escolheu tentar conhecer, ver as possibilidades, ver o cenário e conhecer todo esse arcabouço que é a cultura e a tradição dos povos indígenas. Bom, então, a primeira parte foi uma pesquisa bibliográfica e documental voltada para esse entendimento do que são os princípios care, né? Então, a Laís também já falou, não vou me prolongar muito. E depois a gente fez essa análise desses dados coletados e produzidos pela CESAI, que eles nos disponibilizaram. Então, assim, eles enviaram várias planilhas, vários documentos. Então, a gente começou a selecionar alguns que a gente conseguia achar, que a gente achava mais palpável, né, dentro desse universo grande. Então, aqui são os princípios CARES, né, tem o princípio coletivo, autoridade para controlar, responsabilidade e ética. Eu vou pular essa parte porque já foi falado. Então, os dados que a gente escolheu trabalhar dentro desse estudo foram os dados voltados à parte de engenharia civil. Então, a gente tinha os projetos de edificações, que são qualquer construção dentro dos territórios indígenas, os projetos de saneamento e os projetos de unidades básicas de saúde indígena. Então, esses processos, eles são os mais avançados, com mapeamento mais avançado dentro da secretaria, e então eles já têm um fluxo de trabalho, mais pessoas trabalhando, e a primeiro momento pareciam os mais organizados assim para a gente começar a fazer esse trabalho, né, com eles. Então a gente começou, e eles queriam que esses dados eles fossem divulgados dentro de uma plataforma livre para dar acesso tanto para os gestores de saúde indígena, como também para a comunidade indígena. Então, a gente utilizou o software Visão, que é um software livre e de código livre desenvolvido pelo IBICT, e a gente utilizou todos esses dados para ir populando esse mapinha, e assim você pode ver exatamente onde tem os projetos de edificações concluídos, em andamento, pausados, ou em algum processo de auditoria, também os saneamentos e as unidades de saúde. Bom, e aí como é que a gente começou a tentar relacionar e tentar entender o care dentro desses dados, que eram bem diferentes, assim, e cada um tinha um jeito de descrever, e aí o que a Viviane falou da importância de você ter um formulário, né, de preencher isso e padronizar. E aí a gente começou a ver que na verdade, nenhum dado estava ali de acordo com os princípios CARES, a gente não tinha nenhuma adequação, de fato. Quando a gente começou a fazer o tratamento para inserir dentro da plataforma Visão, a gente entendeu que a gente podia parcialmente, assim, inicialmente, atender uma parte do princípio coletivo. Na verdade, ali seria o C2, ali, que a gente teria informações, a gente teria dados que ajudariam nas tomadas de decisões pelos gestores. Mas a gente não conseguiria dar autonomia para os povos, para a comunidade indígena, porque eles também não tinham essa informação. Então, uma das sugestões que a gente deu para a secretaria é que chamassem mais representantes para poder tomar decisões também junto do que fazer com esses dados. Porque, atualmente, qualquer projeto de edificação da secretaria, ele é demandado por um representante do território indígena. Então, esse representante vai até o distrito sanitário e fala que ou precisa de construir um poço, ou precisa fazer uma obra de saneamento, ou precisa de uma unidade de saúde. Então, a motivação, ela acontece da necessidade da comunidade indígena. Então, é importante que eles participem de todo esse processo de decisão dos dados que eles estão dando, e como é uma necessidade que esses dados fiquem públicos lá dentro do Ministério da Saúde,
porque eles precisam ser divulgados, porque envolve recurso público para a construção dessas obras, então é importante a participação de mais representantes. Então, a gente viu que a gente conseguia, dentro desse estudo, atender esse princípio, uma parte, e também o princípio da responsabilidade, porque permite realmente que o governo consiga divulgar, então você consegue saber quantos projetos de edificações ocorreram, estão ocorrendo, ou vão ocorrer, estão em alguma fase. A gente consegue saber os projetos de saneamento, aqueles que estão em andamento, e acontece um fato importante dentro da CESAI, porque a aldeia, ela percorre todo um território. Então, às vezes, aquela aldeia pode estar, aquela etnia pode estar localizada, eles ficam lá um tempo e depois eles mudam. Então, essa obra de edificação, ela aconteceu, foi construída, eles utilizaram e ela depois ficou lá. Isso era importante estar registrado também. Então, essa importância do governo saber aonde estão esses recursos facilitaria também na questão de eu vou deixar... já existe um projeto de edificação pronto e ele pode ser utilizado por outra aldeia ou por outro território que está perto, porque eles também têm essa cultura migratória, né? Porque eles acreditam que andar dentro do território faz parte de um crescimento dentro do território, um crescimento da comunidade. E aí, das nossas considerações finais, neste primeiro momento, porque esse projeto ele não tem nenhum ano que nós estamos com ele, e quando a gente fez esse estudo, bem inicial, a gente já tinha só, acho que uns 4 meses de conversa e de entendimento do cenário. Até esse momento, esses dados de saúde indígena mantido pela CESAI, que foi nos passado, eles não tinham questões sensíveis, então a gente não precisou de passar pelo comitê de ética, não precisou de nenhum certificado para tratar deles. Porém, essas informações, né, esses dados que eles nos disponibilizaram, eles eram bem estratégicos, porque eles precisavam de todos eles para fazer a tomada de decisão. Então, a gente entendeu que se esses dados eles são importantes, eles estão dentro lá do ciclo de trabalho deles, eles precisariam ser tomados dentro do processo de decisão. Então, é importante que a gente tente adequar. Nosso estudo continua tentando fazer a forma de adequação, e não só utilizando a plataforma Visão, mas a gente também utiliza outras plataformas livres para que esses dados eles também estejam mais acessíveis, porque em alguns territórios a gente não tem acesso à internet, então a gente precisaria que essas informações chegassem também lá. E aí, e nesse caso, a gente entendeu que os dados da CESAI, eles necessitam estar tanto disponíveis para os gestores governamentais, quanto para a população indígena e também para o cidadão que se interessa e até mesmo pesquisadores. E com isso eu concluo o nosso trabalho. Obrigada. Muito bem, e tivemos aqui um conjunto de 6 excelentes apresentações, do meu ponto de vista. Foi aqui uma sessão bastante enriquecedora. Agradeço mais uma vez aos oradores. Falámos aqui de redes de repositórios, achei o exemplo muito interessante e a colaboração que têm. Também falámos da avaliação do cumprimento dos princípios FAIR, dos conjuntos de dados, a preocupação que já vai existindo no cumprimento destes princípios e o impacto que tem junto da comunidade. Também vimos aqui exemplos interessantes dos desafios que existem quando entramos em áreas disciplinares e queremos cumprir com as necessidades e requisitos destas áreas disciplinares, no que diz respeito à partilha dos dados de investigação. Também e neste sentido, a adequação dos modelos dos planos standardados à área da pesquisa em saúde e, por fim, mais um excelente exemplo do envolvimento com a comunidade indígena para a utilização dos dados de investigação e os benefícios que a comunidade acaba por ter, e assim como a comunidade no geral. Feito este balanço, temos agora espaço para uma ou duas questões.
Portanto, se alguém quiser colocar alguma questão, sinta-se à vontade para o fazer. Algum esclarecimento que eu gostaria de ter de algum dos colegas? Não havendo, penso que poderemos avançar. Portanto, se quiserem esclarecer mais um ou outro detalhe, poderão fazê-lo no momento social que teremos daqui a cerca de meia hora. Portanto, podemos dar mais uma salva de palmas aos nossos oradores e avançarmos para a próxima sessão. Muito bem, podem sair e recolherem-se aos vossos lugares. Agradecemos ao André Vieira e a todos os oradores por partilharem os seus projetos de uma forma tão interessante. Possivelmente o cansaço já começa a manifestar-se. Estamos na nossa reta final. Peço ao André que permaneça em palco para darmos início à próxima sessão, os demo. Portanto, de seguida, iremos avançar para a nossa sessão de apresentação de 3 demos e gostaria de pedir aos oradores de cada uma das demonstrações que se aproximassem também do palco e até tomassem aqui o seu lugar junto a mim. Portanto, temos a primeira demo com o título Rede Moara, fomento ao compartilhamento de código-fonte de forma livre. A segunda demo sobre o BRCRIS, facilitando o acesso e integração de dados para a comunidade científica. E a terceira demo, por fim, portfólio de serviços óperas para a investigação e publicação aberta. Muito bem. Então, como é que iremos ter esta sessão? Teremos 3 demonstrações, como já perceberam. Cada uma das demonstrações terá a apresentação de 10 minutos e não haverá lugar a questões por parte da audiência. Portanto, terão, por certo, a oportunidade para esclarecer alguma questão ou dúvida que tenham quanto àquilo que vai ser demonstrado depois no momento social que inicia logo de seguida. Portanto, convidava então a Rebeca para nos fazer a apresentação da Rede Moara, fomento ao compartilhamento de código-fonte de forma livre. Boa tarde, sou Rebeca. Ok. Vou apresentar o Rede Moara. É uma iniciativa para o fomento ao compartilhamento de código-fonte de forma livre. Trabalho em conjunto com meus colegas da Cotec, alguns estão aqui, alguns ficaram em Brasília. E primeiro eu quero falar que eu fiz uma apresentação muito teórica, mas depois eu vou abrir o site e mostrar um pouco mais do Rede Moara para vocês. Então, assim, qual é o objetivo da Rede Moara? O objetivo geral é promover um ecossistema colaborativo para o desenvolvimento e compartilhamento de software livre no Brasil, alinhado aos princípios da ciência aberta. E, como objetivos específicos, temos facilitar o compartilhamento de código-fonte, democratizar o acesso ao conhecimento científico e tecnológico, incentivar a reutilização e interoperabilidade de códigos, fomentar a inovação e a colaboração científica. Qual é o contexto para a Rede Moara? A ciência aberta abrange diversas iniciativas, hoje a gente já viu várias apresentações dos nossos colegas, e uma delas na verdade, os repositórios de código-fonte aberto. No Brasil, atualmente, nós usamos muito repositórios privados, e o que leva os desenvolvedores a usarem iniciativas estrangeiras. E, então, daí surge a necessidade de uma demanda por uma plataforma nacional que facilite o compartilhamento e a gestão de código-fonte, promovendo, assim, a soberania tecnológica e a independência do Brasil em relação a tecnologias estrangeiras.
Então, qual é a estrutura da rede Moara? Nós utilizamos como base tecnológica principalmente o GitLab e o WordPress. O GitLab ele é uma ferramenta livre para armazenamento de código, então ele foi escolhido pelas suas funcionalidades abrangentes, como repositórios Git, primariamente, mas ele também deixa a gente usar a integração contínua e entrega contínua, CI/CD, e a gestão de issues, que é tipo, a gente pode colocar lá, fazer comentários no código, abrir questões e incentivar um senso de comunidade ali para comentar os códigos. E o WordPress ele foi utilizado para criar o portal de divulgação e integração com outras plataformas. Então, além dessas duas bases, nós temos como componentes um fórum de discussão do Rede Moara e um sistema de publicação de manuais e guias e o sistema Wiki para fechar tudo. Então, a implementação e metodologia, né, do desenvolvimento do Rede Moara. Como metodologia, nós fizemos uma análise comparativa de plataformas de repositório de código, então os principais, GitLab, GitHub, pesquisamos uns outros, o Apache Allura, o Fabricator do Facebook, o Gitea, que é tipo um GitLab bem mais simples. E desses todos, o GitHub, aliás, é privado agora, privado sim, ele foi comprado pela Microsoft. Então, de todos esses, escolhemos o GitLab, porque ele era capaz do versionamento, a geração de URLs, a gente pode gerar versões dos códigos e disponibilizar isso de forma mais fácil, integração com outras ferramentas e o suporte comunitário, como eu comentei, a questão das issues, lá dá para discutir no próprio GitLab. Então, como implementação, configuramos o ambiente do GitLab, integramos com o WordPress, né, para a criação do portal e para ser o hub, assim, digamos. Vai ver o Rede Moara, você vai no portal, no primeiro ponto. E, dentro do portal, estabelecemos as políticas de governança em conformidade da rede. Então, quais são os benefícios da Rede Moara? Primeiro, fomento à ciência aberta, né? Lá a gente promove a transparência e a colaboração na pesquisa científica. Segundo, colaboração e inovação. A ideia é facilitar a interação entre pesquisadores e desenvolvedores, porque hoje em dia é muito separado isso. Então, um desenvolvedor, eu mesma desenvolvo, eu coloco meus códigos no GitLab, no GitHub, e meus colegas de sala não veem esses códigos, eles não sabem o que está acontecendo lá. Então, a ideia é ter um fórum, é ter uma página no portal que vai deixar isso mais claro. Incentivando também a democratização do conhecimento, né, para garantir o acesso livre aos códigos-fontes, que, igual eu falei, algumas plataformas, algumas ferramentas são pagas, privadas, isso fica tudo escondido. A ideia aqui é deixar tudo livre. Interoperabilidade, permitindo a reutilização e adaptação dos códigos. Então, a ideia é que o código está lá, é fácil você baixar, é fácil você usar, vai ter as instruções, é fácil você utilizar se quiser. E suporte comunitário, né? Criação de uma comunidade ativa e colaborativa, interagindo no fórum, interagindo nas issues, olhando os códigos, olhando o portal. E qual o impacto disso na soberania tecnológica? Seria reduzir a dependência em plataformas estrangeiras, em primeiro lugar, proporcionar um ambiente controlado e seguro para desenvolvimento de tecnologias nacionais e, dessa forma, fortalecer a inovação local e independência tecnológica. Então, a detenção da tecnologia é fundamental para o cumprimento dos objetivos e soberania, né, do Estado. Impacto na comunidade científica. A ideia é promover a ciência aberta no Brasil, facilitar o acesso e a reutilização de códigos para pesquisa, acelerar o processo de inovação e desenvolvimento científico, fortalecer a comunidade científica local. E, concluindo, a Rede Moara representa um avanço significativo para a democratização do conhecimento científico, facilita a colaboração e inovação, promovendo um ambiente científico mais inclusivo e transparente, e contribui para a soberania tecnológica, né, fortalecimento da comunidade científica brasileira. Então, é uma iniciativa assim, primordial para a promoção da ciência aberta e soberania tecnológica do Brasil. Então, eu convido vocês a acessarem e participarem do Rede Moara, e eu vou mostrar um pouquinho do site.
Aqui está a carinha do Rede Moara. E, né, apresentamos o que ele é. Aqui nós temos uma parte de separação dos conteúdos que temos aqui. A gente usou as áreas de pesquisa do CNPq. Então, a ideia é você pode vir aqui e abrir, procurar, né, de acordo com as áreas, e se tiver algum código, ele vai aparecer aqui, por exemplo, ciência da informação, nós temos alguns, do Civis, o projeto Mandala, um tema do GovBR para WordPress. Continuando, né, dá para ver os projetos que já fazem parte, temos o sistema de apoio, como eu comentei, tem o GitLab, o fórum, a Wiki, a documentação técnica e escola de formação. E fale conosco para participarem, mas o principal é aqui no Faça Parte, que tem todas as orientações para quem quiser fazer parte do Rede Moara. Então, primeiro seria preencher o formulário de cadastro, assinar o termo de depósito e, no fim, subir o código lá para o Git. E aqui, só reforçando o que eu falei, a ideia de ter esse compartilhamento de código, de ter o código livre para todo mundo acessar. Todos podem participar, não custa nada, e basta se cadastrar. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, Rebeca, pela sua apresentação. De seguida, avançamos para a segunda demo, pelo colega Marcelo Sousa, que nos irá apresentar o BRCRIS, facilitando o acesso e integração de dados para a comunidade científica. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Souza e eu vou dar continuidade à apresentação do meu amigo Thiago Magela, que apresentou o BRCRIS ainda há pouco. E aí a ideia aqui é mostrar em prática a usabilidade, mostrar como ter acesso a todas as informações da plataforma. Então, o título do nosso trabalho é BRCRIS, facilitando o acesso à integração de dados para a comunidade científica. Os autores desse trabalho comigo são o Thiago Magela e o Washington II. E tem aquela equipe ali que o Magela já apresentou e disse que vai proteger a gente de qualquer problema. Não vou aprofundar aqui, porque já foi apresentada, né? Mas o BRCRIS é uma plataforma de integração, visualização e prospecção de dados científicos que visa a organização da informação científica do ecossistema da pesquisa científica brasileira. Essa imagem ela traduz o esqueleto do BRCRIS. Nesse quadrado à direita, nós temos os resultados de pesquisa que já tínhamos um serviço no IBICT, oferecido pelo IBICT, que é o ASBR, que já oferecia essas informações. E a ideia do BRCRIS é um passo além. É você apresentar, disponibilizar os resultados de pesquisa e também as informações sobre os outros atores do ecossistema da pesquisa científica. Então, no BRCRIS, a gente vai ter acesso a informações sobre os pesquisadores, aos projetos, instituições, infraestruturas, e não apenas as informações desses atores. A gente já vai poder trazer também as relações entre eles. Como ele trouxe, né, essas são as entidades que hoje nós temos dentro do BRCRIS com as informações: pesquisadores, publicações científicas, patentes, infraestrutura de pesquisa, grupos de pesquisa, organizações, revistas científicas e projetos de pesquisa. E antes de mostrar, de ir para a plataforma, mostrar como a gente faz uso dessas informações, acho que é importante a gente trazer também como a gente chegou até aqui, né? Como vocês podem ver nessa linha do tempo, é um trabalho de 10 anos, onde nós somos provocados pelos nossos amigos portugueses em 2015, onde nos foi apresentado o PT-CRIS, o CRIS de Portugal, e foi apresentada a importância de ter uma plataforma que disponibilizasse todo esse tipo de informação em um mesmo lugar, de forma organizada. Então, o IBICT entendeu a importância de uma plataforma desse tipo, e a partir daí começamos a trabalhar na construção disso. Então, no ano subsequente, em 2016, passamos a estudar de forma mais aprofundada a questão dos identificadores persistentes, que é parte-chave nesse processo. Em 2017, começamos a interagir com as agências de fomento. Em 2018, interagimos com o CAPES e RNP
Um projeto desse porte não se faz sozinho. Embora o BR-CRIS seja um serviço oferecido pelo IBIT, jamais o IBIT faria isso sozinho. É importante a gente ressaltar a importância das outras instituições. 2020 é um ano muito importante para o BR-CRIS, porque foi a primeira vez que o BR-CRIS passa a receber algum tipo de financiamento para a sua construção. Até aí, de 2015 a 2020, nossos pesquisadores tinham que se dividir com as atividades, as outras iniciativas do IBIT e, entre aspas, nas horas vagas, né, trabalhar paralelamente, porque sabia da importância do sistema. E, a partir do momento que a gente passa a ter um financiamento para trabalhar a plataforma, a gente consegue fazer já um serviço mais aprofundado de benchmarking, a gente passa a interagir com outras iniciativas, outras instituições, e eu gostaria de ressaltar aqui a questão do La Referência, a OpenAir, Latindex, Diadorim. 2021, a gente passa a trabalhar a questão das fontes de informação, né, que o Magela já apresentou antes, né. Vou ressaltar aqui a questão da plataforma Lattes, que é nosso maior tesouro, o nosso maior desafio dentro do BR-CRIS. E em 2023, finalmente, em junho de 2023, a gente lança a plataforma. Esse ano completamos um ano em funcionamento. E é importante ressaltar que o BR-CRIS, Marcelo, ele está pronto? Não, não está pronto. A gente ainda tem muito trabalho pela frente. A gente trabalha para melhorar tanto as funcionalidades dentro da plataforma, quanto aumentar o número de informação contida lá dentro. Tanto aumentar o número de informação tanto das entidades, que nós já temos lá hoje, e colocar outras entidades, como o próprio Magela trouxe aqui hoje, a questão de eventos científicos, projetos de pesquisa, agência de fomento, esse é outro tipo de informação que a gente pretende colocar em breve. Então, é uma plataforma que está em constante construção, mas a gente já acredita que hoje ela já é bastante importante. Eu vou apresentar agora o vídeo para vocês verem o funcionamento da plataforma. Então, o link é brcris.ibict.br, né? A plataforma está em inglês e português. Aqui nós temos as entidades, que eu já tratei agora há pouco, né? Publicações, vou olhar para cá, senão não entendo. Revistas, pessoas, grupos de pesquisa, software, patentes, programa de pós-graduação, e não foi gravado assim, mas a gente pode interagir, fazer as relações entre elas. Ali em cima nós temos um motor de busca, né, que são todas as entidades. Você clicando em cada entidade, você sabe o número de informação que tem dentro de cada uma delas, e aí a gente vai fazer uma simulação fazendo uma pesquisa com o professor Carmelo Filho. Essa aí é o que aparece, tem essa busca, você digita o pesquisador, faz a busca, você pode já fazer a extração dessas informações, digitando ali seu e-mail, você vai clicar e vai receber o link, como já foi abordado pelo Tiago também. Você tem o resultado dessa pesquisa. Você clicando no pesquisador do seu interesse, aí a gente pode fazer uma pesquisa avançada, você pode aprofundar essa pesquisa. Clicando no pesquisador, você vai ter... a gente já puxa o texto, né, do Lattes, né, da descrição das atividades acadêmicas do pesquisador. Ali embaixo nós temos as abas, né, visão geral, onde você vai ter os grupos de pesquisa aos quais ele está afiliado. Tem a parte de afiliação, que é a Universidade de Filiação, que é a Universidade Federal da Paraíba. As publicações do professor, você clicando, você tem acesso a esses periódicos, aí, esses artigos, desculpa. Os pesquisadores que ele fugiu a palavra. Orienta, obrigado. Orienta as teses e dissertações, o identificador Lattes dele, e nesse ver tudo você tem todas essas informações uma ao lado da outra. Na coluna da direita, a gente já tem a interação com a plataforma Vivo, a gente tem as estatísticas de produção do pesquisador, então ele defendeu a dissertação dele em 2023, 2003, 2005 o doutorado, e eles são os artigos que ele publicou em seguida. Aqui é a rede de coautoria também, você pode ter acesso a todos os pesquisadores com quem ele já publicou. Clicando em cima desses autores, você vai para a página, automaticamente, a página deles dentro do BR-CRIS. Agora a gente vai para a nuvem de tag, né, que é a nuvem de palavras. Você vai saber quais são os temas que ele tem pesquisado mais, no caso, inteligência artificial, inteligência computacional, redes neurais. E, por fim, a rede de coautoria, ou rede de orientações, desculpa. O pontinho azul
é o professor Carmelo. Os pontinhos que estão em verde são os orientandos dele de mestrado e os pontinhos amarelos, os orientandos dele de doutorado. Clicando, você vai automaticamente para a página desses pesquisadores. E tem também a parte dos dashboards, que é outra forma que o Tiago trouxe na questão das extrações dos dados. Então, a gente tem todas aquelas entidades aí, você pode acessar, no caso aí, publicações, e aí você vai ter o número de periódicos, de artigos que vão ter quase 2 milhões, e aí você consegue baixar em CSV cada um desses gráficos. Aí você pode gerar filtros. Eu quero fazer a pesquisa só em 2023. Acho que foi o exemplo que o Tiago trouxe. Você vai clicar e você vai baixar automaticamente. Já está dando o exemplo ali em cima. Ali você vai poder pesquisar por área do conhecimento. A ideia é que vocês entrem e esmiuçem o site. Tem vários tipos de correlações que vocês podem fazer entre essas entidades. No caso de pesquisadores, aí nós estamos com um pouco mais de 1.300.000 pesquisadores. Aí todos são ali, você pode fazer o filtro por área do conhecimento, por instituição, por ano, por país. Então, você pode fazer a pesquisa de acordo com a sua necessidade e extrair os dados diretamente da plataforma. Bom, se tiverem qualquer dúvida, podem procurar a gente aí no Happy Hour hoje, né, que agora já estamos terminando. Tá. E é isso. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo, pela sua demonstração. De seguida, avançamos com a Carol Delmaso, que nos vai apresentar o portfólio de serviços óperas para a investigação e publicação aberta. Obrigada. Olha, é a última apresentação do dia. Quero fazer 2 combinados com vocês. O primeiro é, fiquem comigo mais 8 minutinhos, depois todo mundo está liberado. E o segundo é, eu vou falar de um portfólio, ou seja, na verdade, um catálogo. Eu fiz uma formação em gestão de serviços, aprendi que a palavra certa é catálogo, por isso eu troquei o nome da palavra para apresentação. E aí eu faço demonstrações para vocês individuais, se vocês se interessarem. Portanto, combinado com vocês, 8 minutos, e a gente fala lá fora se precisar de mais. Então, a gente está aqui falando hoje sobre o catálogo de serviços da Óperas, que é uma infraestrutura de investigação. É uma organização sem fins de lucro, e o nosso foco na Óperas é ciências sociais e humanidades e comunicação acadêmica aberta. A ideia nossa é trabalhar junto com os investigadores, com a comunidade, para que a gente consiga fazer ciência mais aberta e mais colaborativa. Então, a gente quer inovar e colaborar juntos nesse contexto que é ciências sociais e humanidades e ciência aberta. Espera aí. Exatamente. Nesse contexto, a gente tem vários serviços. A gente tem serviços para descoberta de recursos, serviços analíticos, serviços para investigação com a sociedade, serviços de garantia de qualidade. São vários serviços. Eu vou fazer um elevator pitch de cada um deles. E se vocês se interessarem, a gente conversa um pouquinho lá fora. Eu começo com a GoTriple. É uma plataforma para encontrar recursos. São milhões de publicações, milhões de autores, são milhares de projetos. E quais são as 2 características muito importantes da GoTriple? Se você está nas disciplinas das ciências sociais e humanidades, é para você essa plataforma. E é uma plataforma também muito interessante porque ela é multilingüe. Ou seja, a gente acha ali recursos, porque a investigação não é feita só em inglês. Ela é feita em várias línguas e é muito importante que a gente encontre esse conteúdo. E, além disso, a própria interface da GoTriple, ela é em 11 línguas, incluindo português. Portanto, o importante para destacar da GoTriple é isso. É uma plataforma que é específica para ciências sociais e humanidades, é multilingüe na interface e multilingüe no tipo de recurso que a gente pode encontrar. Há ferramentas para visualizar os resultados de uma forma mais tranquila e tem muita ênfase no acesso aberto. A maior parte dos nossos recursos que estão ali, que podem ser encontrados, são publicações em acesso aberto. O nosso outro serviço, que é para descoberta, é o Pathfinder. Aí a gente já está falando de um outro aspecto que é para quem quer publicar. Ou seja, quem precisa publicar revistas acadêmicas, livros, ou outros tipos de resultado, essas pessoas podem procurar no Pathfinder a melhor forma de publicar
onde é melhor para publicar? Sempre também no contexto de ciências sociais e humanidades como o nosso principal foco. Ou seja, se aqui é preciso um serviço editorial, um serviço de publicação, a gente tem esse serviço que ajuda. É um catálogo diversificado, é muito fácil pesquisar, é uma pesquisa muito personalizada, ou seja, existe um caminho de filtros que te ajuda a entender, baseada na sua necessidade, qual seria o melhor tipo de serviço dentro daqueles que são oferecidos pelos membros da Óperas. E é um serviço dos mais jovens que a gente tem, portanto, outra característica muito importante que a gente já recebe o feedback da comunidade para continuar melhorando esse serviço. Mas o Pathfinder é para isso, é para publicação. Então, é um outro foco diferente da GoTriple, que é para encontrar publicações para o trabalho de investigação. O Metrics já é para valorizar os livros em acesso aberto, as monografias. Sobretudo nas ciências sociais e humanidades, é um resultado de investigação que a gente sabe que é muito importante. Então, o Metrics ele surge para mostrar o acesso e o impacto desses livros. Com esse serviço, a gente consegue perceber quem está cedendo, qual que é realmente o impacto que esse livro em acesso aberto pode ter, e é uma forma de valorizar os livros em acesso aberto, que é o que a gente precisa muito nas ciências sociais e humanidades, porque a gente não vive só de artigo nessas áreas. Entre as vantagens do Metrics, existe uma transparência muito grande em relação à coleta das fontes, ou seja, tudo baseado em princípios de código aberto, e você consegue ter uma alternativa, então, a esses serviços que são proprietários, e também a gente consegue perceber com o Metrics exatamente cada uma das métricas que são mostradas, como que elas foram coletadas, todo o processo está todo documentado. E também, mais uma vez, foi concebido para as ciências sociais e humanidades para valorizar os livros em acesso aberto. Agora a gente passa para a Vera. A Vera já é um outro aspecto que é a ciência cidadã. Ou seja, investigadores profissionais e não profissionais. Como é que eles vão se encontrar? Como é que eles vão trabalhar? Então, essa plataforma ela existe para que investigadores profissionais e não profissionais possam se encontrar, possam gerir um projeto juntos e procurar financiamento. A Vera tem 3 características chaves. Primeira existe uma matchmaking tool impressionante, qualquer casamenteiro ia ficar morrendo de inveja, porque para encontrar os acadêmicos e os não acadêmicos podem se encontrar ali. Você pode criar a página do seu projeto e a plataforma te ajuda a gerir esse projeto, encontrando as melhores ferramentas para conseguir fazer a gestão, que não é nada fácil muitas vezes. E, sobretudo, com a parceria com o Fundit, que é uma plataforma para financiamentos para ciências sociais e humanidades, de novo, descreve-se bem o projeto, descreve-se bem os colaboradores, e a plataforma te sugere opções de financiamento, também focadas nessas áreas. E a gente, quando tem os projetos ali, a gente estimula que os projetos sejam atualizados e que eles tenham sempre esse incentivo de partilhar com o resto da comunidade que está na Vera como é que está o desenvolver desse projeto. Portanto, aqui a gente está falando de ciência cidadã, investigadores profissionais, não profissionais, trabalhando juntos com ferramentas que os ajudem a levar o projeto adiante. Já o Hypothesis a gente está falando de blog e de uma forma de trazer a investigação com uma linguagem mais acessível e promover diálogos por meio de blogs. Hypothesis está também em várias línguas, e grande parte acho que a mais-valia, além de ser essa capacidade de chegar a outras pessoas via blog, também, novamente, está em várias línguas, e o suporte da plataforma é muito interessante. Então, como você tem bons guias, bons tutoriais e um bom suporte para a publicação, o investigador pode se preocupar com o que ele quer, que é a publicação daquele texto. E o resto, a plataforma e a equipe da plataforma faz pelo investigador, de forma que você consegue publicar e ter acesso e possibilitar também outros diálogos por meio daquelas publicações em blog, no caso do Hypothesis. Para terminar os nossos serviços atuais, o PRISM já é em relação à revisão por pares. Muitas vezes a gente fala, um livro em acesso aberto. Ok, mas quem é que revisou isso? Como é que é isso? O PRISM que ele traz é transparência em relação a como foi feita a revisão por pares. Então, de uma forma padronizada, mostra-se em relação àquele livro em acesso aberto, como foi feita a revisão por pares. Então, lá no diretório de livros em acesso aberto, o DIOAB, a gente pode, os livros que têm o registro do PRISM, te mostra certinho como é que foi feito o processo de revisão por pares. A gente traz transparência para esse processo e reforça mais uma vez a credibilidade e a confiança nos livros em acesso aberto. Nós estamos... pronto, é isso que eu falei. A gente está sempre aberto dentro da Óperas a ter novos serviços, a novas ideias que venham da comunidade. Essas ideias podem tornar-se pilotos do nosso laboratório de inovação e futuramente serviços que façam parte. Portanto, se vocês têm algum interesse e gostariam de contactar-nos para pensar em novos serviços, eu queria dizer que essa porta
está aberta. E a gente queria só fazer rapidamente aqui uma menção ao nosso serviço que está a sair do forno, porque ele é da casa em termos de ser de Portugal. Mondecos é uma plataforma de tradução colaborativa, para a gente ir muito além da tradução de inteligência artificial, ou seja, trazemos o elemento humano com investigadores que são especialistas na área relacionada àquele texto, ou tradutores que são profissionais que possam contribuir. A Mondecos está em fase alfa, ou seja, é o início ainda dos testes, mas é um produto que nasce na Universidade de Coimbra, que é um dos membros da Óperas, que nasce ali da comunidade e que vai crescer e vai ser parte do nosso catálogo também. O site mondecos.com já está disponível para testes, para caso vocês se interessem. E como eu disse, eu prometi, estou cumprindo esses 8 minutinhos para vocês. Quem tiver interesse em saber mais dos serviços, estou aqui até amanhã, portanto, é só falar comigo. Muito obrigada, estão liberados. Bem, a mim resta-me agradecer mais uma vez a apresentação destas 3 demonstrações. Ficamos aqui a ter conhecimento de uma panóplia de serviços que nos podem ser bastante úteis para nós, para os nossos investigadores, nas suas mais variadas atividades de investigação. E assim concluímos, acho que muito bem, com casos práticos. E mais uma salva de palmas e passo a palavra à Rosa para nos dar mais instruções sobre a parte que todos ansiamos. Obrigado. Muito obrigada por este momento. Eu estou rendida à COFOA, é minha. Sei que há aqui peritos que já vão na 15ª. Pronto, há sempre um início, não é? Bom, vamos dar termo. Chegamos ao final do nosso primeiro dia. Foi um dia repleto de conhecimento, partilha e debate construtivo. Agradecemos a presença de todos, mas a conferência, ou melhor, o dia não fica por aqui. Convido-vos agora a juntarem-se ao momento social que preparamos especialmente para todos. Aproveitem o momento. Até já, ou até amanhã.